Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou mais uma rodada do Brasileirão 2023 Série A, rodada de número 28. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer aquele resumo do que aconteceu na rodada. E olha que aconteceu coisas, mais um 7-1 aqui no Brasil. Então a gente vai dar um panorama completo do que aconteceu na rodada. E, porra, olha, eu vou te falar, tem situações que dá margem, né? Vou ser bem direto. Todos os times, acho que quase sem exceção, é sacaneado por alguma coisa. Todos os times são sacaneados por alguma coisa. Mas tem times que parece que gostam de dar margem para ser sacaneado. Tem times que parece que gostam de dar margem para ser sacaneado. E nessa rodada aconteceu uma situação que está afetando a próxima rodada, mas que já está tendo chororô. Já estão querendo descumprir o regulamento. Por que estão querendo descumprir o regulamento? Tá batendo desespero, não tem a menor necessidade. Aí não quer cumprir o regulamento, aí o dia que ninguém empurrar a goela abaixo, algo parecido, vão reclamar. Estou falando do chororô. Bom, se tem um regulamento que tem que ter um espaço mínimo entre uma partida e outra, não quero cumprir, eu quero jogar, o meu time fisicamente é muito bem, eu quero jogar. O dia que empurrarem um jogo sem esse prazo, vai ter que ficar quieto. Eu estou falando do Botafogo. Eu sei qual é o desespero do Botafogo de querer jogar sexta-feira, terça-feira contra o Fortaleza. Porque o Fortaleza vai com o time todo reserva, porque no sábado joga a final. E o Botafogo não quer pegar o time titular do Fortaleza, que pode ser, mas pode ser não. É mais difícil. Então quer pegar o time do Fortaleza completamente reserva, para levar vantagem. O Botafogo está errado nisso? Não está muito errado. Porém, existe uma regra. Quem deu a causa foi o Botafogo, não fazendo uma supervisão boa em relação à parte elétrica do Engenhão. Porque senão não ficava faltando luz. Então, quem deu margem foi o Botafogo, para a partida começar no sábado e terminar domingo. Tem 66 horas de domingo para terça? Não. Mas o Botafogo quer quebrar a regra. Igual um monte de clube já quebrou. O problema é que depois não vai poder ficar de chororô quando a CBF fizer o mesmo. Eu não sei se a CBF vai liberar. Se eu sou a CBF, eu não libero o jogo. Não libero o jogo. Cumpra-se a regra. Essa é minha opinião. O Botafogo tem todo o direito. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe que já está todo mundo falando para você, meu amigo torcedor do Botafogo? Que vocês já estão desesperados porque o ponto que era de 11 pontos caiu para 9, para o Bragantino caiu para 7. Isso é o que já se está falando. Já estão falando que o Botafogo já está de chororô para não pegar o time titular do Fortaleza e pegar o reserva. Já estão falando isso. Porra, dão margem, né? Arrego. Eu entendo o Botafogo. Mas vai querer quebrar a regra? Porra, pra que esse desespero? Joga uma outra partida, pô. Depois, uma data FIFA, pô. O Fortaleza já vai ter definido se foi campeão ou não, porra. Então, tanto fez. Mas quer pegar molezinha. Não tá errado. Mas, irmão, tem regra. Tem regra. Tá no regulamento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já vai falar quando a gente falar sobre os palpites da próxima rodada. Agora é o resumo da rodada que terminou no domingo à noite, o último jogo, se eu não estiver enganado, que foi Bragantino e Fluminense. O Bragantino venceu. O Fluminense também não ganha de ninguém, né? Tá igual o Fortaleza. Nessa reta final aí, para final da Libertadores e Sul-Americana, Fluminense, Fortaleza não ganha de ninguém. É
compreensível. É compreensível. Então vamos lá para o nosso resumo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. Beleza? Então vamos lá, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Copinho de geleia. Então vamos lá, galera. Vamos aqui para os resultados, para a classificação, falar dos destaques e das decepções. Então vamos lá. Bom, tivemos no sábado Cuiabá e Goiás, 1-1. Jogo bem parelho, era um resultado que eu imaginava. Se eu não estiver enganado, eu acho que nessa rodada eu acertei muito. Se eu não estiver enganado, eu acertei muito. Eu acho que Cuiabá e Goiás, eu acho que eu coloquei empate também. Se eu não estiver enganado, acho que eu coloquei empate. Não sei se eu acertei o placar, mas acho que eu coloquei empate. Então, Cuiabá e Goiás, 1-1. Para mim, um placar dentro ali de uma normalidade. O Cuiabá, por estar mais acima do que o Goiás, não foi um resultado tão ruim, mesmo jogando em casa, em relação ao Goiás, que está na parte de baixo da tabela. Mas por jogar em casa, o Cuiabá, lógico, não pensava no empate, pensava na vitória, para se distanciar mais ainda, não correr qualquer tipo de risco na parte de baixo da tabela, está ali pela primeira tabela. E o Goiás precisava muito dos 3 pontos, mas você empatar fora de casa, ganhar um pontinho nesse momento final, faltando 10 rodadas, também não é de todo ruim. É melhor do que nada. O Goiás está fora da zona de rebaixamento. O Goiás está fora da zona de rebaixamento. Então, esse um pontinho surtiu o efeito. Mas um placar dentro não esperado. São Paulo 3, Grêmio 0. Para mim, o São Paulo ia vencer. Eu tinha falado isso, para mim daria São Paulo, só não coloquei 3-0, acho que eu coloquei um placar mais apertado, mas para mim o São Paulo iria vencer, venceu de 3-0 justo, placar justo. São Paulo foi superior quase que o tempo inteiro ao Grêmio. O Grêmio vem dando uma caída, tática, técnica, física, mental, problemas ali do Renato Gaúcho com a direção, não sei se com os jogadores, mas o Grêmio vem dando uma caída. Bom, time por time do São Paulo é melhor, ponto. Não tem muito o que se discutir. Segundo, o Grêmio, na minha opinião, em relação aos times que voltaram para a Série A, é o que estava fora da curva. O Grêmio era o que estava fora da curva. Porque se você pegar os outros 3 que subiram, Vasco, Cruzeiro e Bahia, todos 3 brigando contra o rebaixamento. Todos 3 brigando contra o rebaixamento. 3 SAFs. Aí eu vou falar para um amigo que escreveu: Magalhães, você está falando da SAF, você não gosta de SAF, mas o Botafogo é líder do campeonato. Só que o Botafogo é líder do campeonato, só que o Botafogo não subiu. Ano passado, Botafogo SAF, quando subiu da Série B para a Série A, o Botafogo, se não remonta o time, ia cair de novo. Só para lembrar, o Botafogo ano passado, na metade do campeonato, estava brigando contra o rebaixamento. Aí teve que remontar o time para não cair. É isso que eu estou falando. O primeiro ano de qualquer time que sobe da B para A, irmão, é de permanência. E com a SAF parece que é pior. Por quê? Porque os dirigentes da SAF vêm com a goela deste tamanho, querendo lucro. Não quer desempenho, quer lucro. Aí chega na metade do campeonato, vê que se não tiver desempenho, ele não vai ter lucro. Aí tenta remontar o time. Todas as SAF fizeram isso, inclusive a do Botafogo. Conseguiu arrumar e agora está brigando por título. E provavelmente o Botafogo vai ser o campeão. Mas não é no primeiro ano. Então o Grêmio estava fora da curva. Acho que o campeonato do Grêmio é permanência. Isso, pela pontuação, o Grêmio já tem a permanência. E ali, quem sabe, uma pré-Libertadores, igual o Renato falou, se a gente chegar a Libertadores é título. Mas eu acho que o Grêmio é sul-americano e talvez, quem sabe, uma Libertadores. Então, o Grêmio está vivendo um momento que muitos times já passaram
e que ele está vivendo agora. Dá para se recuperar? Dá para se recuperar. Mas se não pegar a Libertadores, também não é nada desesperador para o Grêmio. Uma Sul-Americana, na minha opinião, vai cair muito bem para o Grêmio e até para o time do Grêmio, o time que o Grêmio tem. Então, para mim, São Paulo e Grêmio, placar, uma vitória do São Paulo normal. 3-0, foi até justo, até pelos mole que o Grêmio deu. Bahia 2, Fortaleza 0. Bom, Bahia, SAF, teve um momento bom, deu uma caída, mas o campeonato do Bahia, quer queiram, quer não, sempre foi esse, de brigar para não cair. Desde o início eu venho falando isso. Primeiro que o Bahia montou um elenco errado, foi falado aqui. Eu falei, o Bahia montou um elenco errado. O elenco do Bahia é fraco. Tiveram que fazer o quê? Foram pegando jogadores experientes. Você pega o Tassiano, você pega um, você pega outro, contrata um lateral, contrata isso. Vai juntando para ter um time com mais experiência. Vai dando... contrata ali, não, vamos contratar um estrangeiro. Traz um treinador estrangeiro, coisa e tal. Bom, final das contas, quem está dando jeito e pensamento vitorioso é o Rogério Ceni, na qual eu torço muito pro Rogério Ceni, já falei isso aqui. A torcida do Bahia, sabe? Uma vez eu falei para a torcida do Bahia, eu falei aqui, tem no vídeo, que se eu fosse o Bahia eu contratava o Rogério Ceni. E aqui eu vou dizer, metade da torcida do Bahia era contra o Rogério Ceni. Metade da torcida do Bahia era contra. Hoje não, mas a metade era, quando eu falei. O Rogério Ceni foi do Fortaleza, nosso arquirrival no Nordeste. Metade da torcida do Bahia foi contra o Rogério Ceni. Não vem falar aqui não. E eu pego no WhatsApp, no nosso WhatsApp da Bahia, metade da galera que está no nosso WhatsApp do Bahia era contra o Rogério Ceni. Era contra. Simples assim. Simples assim. Hoje estão falando lá, pensamento positivo, mas eu sempre falei isso. Eu sempre fui a favor do Rogério Ceni. Eu sempre gostei do Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, só lembrando, o Bahia com o treinador antigo não estava jogando mal, estava dando azar. Estava dando azar, mas não estava jogando tão mal assim. O Rogério Ceni mantém, coloca o seu jeito, o pensamento positivo e está conseguindo os resultados que o outro não estava conseguindo, talvez por alguns critérios, ou até uma questão de momento também. E o Bahia faz uma boa partida e vence o Fortaleza por 2-0. Eu coloquei o placar aqui. Para mim ia ser 2-1. Para mim ia ser 2-1. Eu falei, gosto muito do Fortaleza. O Fortaleza tem um time forte, mas nesse momento eu sou mais Bahia. Eu falei isso aqui. Acabei que eu falei sou mais Bahia. Tem até um canal no YouTube com esse nome. Sou mais Bahia. Tem até um canal que de vez em quando eu acompanho. Também sou mais Bahia. Justo triunfo do Bahia. Bahia que briga contra o rebaixamento, ainda briga contra o rebaixamento. Só para lembrar, o Bahia ainda briga contra o rebaixamento. Mas, sinceramente, vai ser uma surpresa para mim se o Bahia cair. Para mim o Bahia não cai. Para mim o Bahia não cai. O time do Bahia vem subindo de produção. Tem dois times que vem subindo de produção nessa reta final. Um desses times é o Bahia, que vem subindo. Justamente pela troca do treinador, ter colocado o treinador certo, no momento certo. Ou seja, as coisas aconteceram meio que sem querer, mas acertaram. Tá? E o Fortaleza, irmão, não querer dar desculpa, mas a cabeça do Fortaleza está na final de sábado. Não tem jeito. Por mais que se tenha profissionalismo, a cabeça do Fortaleza está na final de sábado. Então, um triunfo justo do Bahia. E aqui eu já vou dizer uma coisa rápida. A CBF, se tivesse respeito pelos times brasileiros, nem Fortaleza e nem Fluminense jogariam a partida que anteceder a final. Ou seja, nessa próxima rodada o Fortaleza não tinha que jogar pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o Fortaleza não vai jogar porque o jogo vai ser adiado. Porque teve um problema lá com o Botafogo, de luz, para coisa e tal. Mas a CBF tinha que falar, não vai jogar. O Fortaleza vai representar o Brasil
na final da Sul-Americana, então ele vai ter essa semana inteira para treinar para a final. O Fluminense deveria ser a mesma coisa. Na semana que antecede a final da Libertadores, o Fluminense não tinha que jogar o Campeonato Brasileiro. Era isso que a CBF tinha que fazer para dar moral para os seus times que chegaram à final. Não sei se a CBF vai fazer isso. Eu acho que forçosamente vai fazer isso com o Fortaleza por causa do imbróglio lá do Botafogo, apesar que o Botafogo já está com chororô de querer jogar. Tem que cumprir o regulamento. Tem que cumprir o regulamento. Então, Bahia 2, Fortaleza 0. Tem o vídeo aqui, para mim, dentro de uma normalidade. Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. Foi aquele jogo que falta luz, vem luz, falta luz, vem luz. A culpa é do Botafogo. A falta de luz e os problemas foram do Botafogo, causados pelo Botafogo. Se o jogo começou no sábado e terminou no domingo e não vai ter jogo na terça, a culpa é do Botafogo. Se a culpa não fosse do Botafogo, eu até entenderia. A culpa é do Botafogo. Agora, irmão, tem que cumprir o regulamento. E o placar de 1-1, justo. Placar de 1-1, justo pelo jogo, pelo que aconteceu no jogo. Placar bom para quem? Na minha opinião, placar bom para o Atlético Paranaense, que jogou fora de casa contra o líder do campeonato. Botafogo precisa estar desesperado porque os pontos caíram de 9 para 7 em relação ao Bragantino? Não. A margem do Botafogo ainda é muito grande, faltando 10 jogos. Lógico, dá para o Bragantino pegar? Dá. Dá até para o Flamengo pegar. Mas não é momento ainda do Botafogo bater desespero. Ah, Magalhães, não é desespero, não. Lógico que é. Querer jogar com Fortaleza com 66 horas antes, sabendo que o Fortaleza vai com o time todo reserva para levar essa vantagem. Se o Botafogo tivesse com 12 pontos na frente, com 11 pontos na frente, será que o Botafogo ia ficar desesperado desse jeito para querer jogar para Fortaleza? Acho que não. É porque a pontuação caiu. Tá dando margem para nego zoar. Já estão zoando. Então, para mim, placar de 1-1, normal, e eu falei isso aqui no vídeo. Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1. Um jogo parelho. Chances para ambos os lados. E no final do jogo, o Gemerson dá uma cabeçada ridícula. Uma cabeçada ridícula do zagueiro do Atlético Mineiro fazendo gol contra. Irmão, aquela cabeçada que ele deu, parceiro, é contra qualquer lógica técnica. Qualquer lógica técnica, a cabeçada dele. Ele pula mal, coloca o corpo mal, ele faz tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Acaba fazendo um gol contra ridículo. De posicionamento. Ele errou tudo que ele fez. E o Cruzeiro sai ali com uma vitória que ajuda muito o Cruzeiro. O Cruzeiro também já está na beirola aqui do rebaixamento, com o problema aí do Ronaldo com a torcida. Mas a torcida não pode reclamar. O Ronaldo sempre falou, irmão, a gente vai brigar para não cair. O Ronaldo falou ano passado, quando o Cruzeiro subiu. Vamos tentar permanecer na Série A, esse é o objetivo. Seria difícil o ano, como está sendo, mas foi isso que o Ronaldo falou. Poderia ser menos complicado. Está sendo até mais do que eu imaginei. O time do Cruzeiro não é tão ruim assim, mas a briga lá embaixo realmente está difícil. O Atlético Mineiro perde aí na sua arena MRV. Teve chance de fazer gol, o Hulk teve pelo menos com as 2 chances, não concluiu, quem não faz leva. Não, irmão. Placar, Cruzeiro, Atlético Mineiro 1-0 Cruzeiro, fora de casa, resultadaço para a Raposa. Flamengo 1, Vasco 0, grande jogo. O Vasco jogou muita bola. Esse resultado do jogo, tem um vídeo aqui. Se o Vasco tivesse vencido, seria justo. Se tivesse empate, seria justo. O Flamengo vencendo foi justo. Os dois criaram, só que quem fez foi o Flamengo. O Flamengo foi mais feliz, foi mais assertivo e fez o gol. E mais uma vez, no jogo passado, o Tite mexeu no time, ajustou o time, o Flamengo ganhou. De novo, o Tite ajusta o time, tira o Gerson de um lugar, coloca o Gerson para o outro, faz as mudanças. Assim que o Tite muda, o Flamengo faz o gol. Mais uma vez, o Tite interfere diretamente para uma vitória do Flamengo. Então, o Flamengo vem aí com o Tite, a seu comando, 2 vitórias. Uma fora e outra em casa, agora num clássico do Vasco, mas num jogo difícil, bem disputado, palmo a palmo. Mas nitidamente o Flamengo, nos 2 jogos que fez, melhorou
muito, principalmente defensivamente. E o placar, na minha opinião, como falei, justo. Mas se o Vasco vencesse também, seria justo. Seria justo. Porque o Vasco criou para ganhar, só não fez o gol. O goleiro do Vasco fez muitas defesas, do Flamengo fez muitas defesas, só que a bola que entrou foi do Flamengo. Então, irmão, falar que não é justo, seria injusto. Tá? Então, Flamengo 1, grande resultado. Com isso, o Flamengo diminui para 9 pontos em relação ao Botafogo. Mas eu não vejo o Flamengo brigando contra o Botafogo. Para mim, a briga do Flamengo é Libertadores ficar entre os 4. E isso o Flamengo está conseguindo com o Tite. 7-1 Internacional e Santos. Não tem nem muito o que falar. Tem um vídeo aqui no canal, não tem nem muito o que falar. 7-1, tu vai falar o quê? 7-1. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Os dois times brigavam na parte de baixo da tabela. Brigavam não, brigam. Porque apesar do 7-1, o Internacional ainda corre risco de rebaixamento. Ponto. Porque não se distanciou tanto assim. Então o Internacional ainda briga. Não pode parar nessa vitória cachapante que fez. Tem que continuar para sair da parte de baixo da tabela. Então, não tem nem muito o que falar do jogo. Eu até falei um pouco aqui. O Santos errou tudo que fez, o Internacional acertou tudo que fez. Agora o Santos continua na briga. Apesar do 7-1, ele está a 1 ponto de sair. Se ganhar na próxima rodada, ele pode sair. E o Internacional tem que continuar ganhando. O time do Internacional é para brigar por G6, não é para brigar onde está. Mas está brigando lá embaixo. Mas foi a maior vitória no Campeonato Brasileiro, esse 7-1 Internacional. Parabéns ao Internacional. Desculpa, Bragantino 1, Fluminense 0. O Fluminense também não está ganhando de ninguém, né? Está tendo uma dificuldade ali, principalmente chegando a essa reta final, próximo à final da Libertadores. Difícil. O momento do Diniz não é bom. O momento do treinador Diniz não é bom. Vem de 2 jogos ridículos pela seleção e o Fluminense vem caindo de produção. É complicado. Complicado, a gente tenta entrar na cabeça do jogador do Fluminense. A gente sabe que o jogador do Fluminense é profissional, mas a torcida do Fluminense também não está esquentando muito para essas derrotas, porque a cabeça do Fluminense está só na final da Libertadores. É igual o torcedor do Fortaleza. A cabeça está na final da Sul-Americana. Mas é um complicador. Se não ganharem, o Fluminense pode ficar fora da próxima Libertadores. Porque se deixar se distanciar muito para essa briga, vai ficar complicado. E aí não vai ter G7, G8. Porque o São Paulo, que já está na Libertadores, está lá embaixo. Se Fortaleza e o Fluminense não ganhar, nesse momento eles estão fora. E aí? Não vão estar na próxima Libertadores, estarão na Sul-Americana. Talvez, né? Então, cara, é a grande vitória do Bragantino. Botafogo deu uma derrapada e o Bragantino chega a 7 pontos no Botafogo. Dá pro Bragantino pegar? Lógico que dá. O Bragantino também vem vencendo direto. Vem vencendo direto. Se o Botafogo dá mais uma derrapada, pode cair para 4 pontos. Qual é o desespero do Botafogo? Agora eu vou falar. O Botafogo não joga contra o Fortaleza nessa rodada. E não tem que jogar. Por tudo que a gente já falou. Mas se o Bragantino ganha nessa rodada, cai para 4. Mesmo o Botafogo com um jogo a menos. Mas o Botafogo já vai jogar o próximo jogo pressionado por uma diferença de 4 pontos. E quando jogar com o Fortaleza, vai ter que jogar com o Fortaleza fora de casa com a obrigação de ganhar. Então, tem todo esse cenário também de o Bragantino vencendo, indo para a rodada número 30 com 4 pontos de diferença do Botafogo. O Botafogo com um jogo a menos, mas com 4 pontos de diferença. Então, isso pode botar uma pressão sim no Botafogo. E eu entendo o Botafogo, mas irmão, tem que se cumprir a regra. Não tem 66 horas, não joga. E quem provocou o problema não foi externo, foi o próprio Botafogo. Então agora, segura, né? Então o Bragantino viu o jogo, teve um gol impedido do Cano, mas o Fluminense não fez uma grande partida de novo. Vitória do Bragantino. Coritiba 0, Palmeiras 2. Depois de um mês sem vencer ninguém, o Palmeiras volta a ganhar. Não fez uma grande partida. O Coritiba teve chance de abrir o placar. Eu acho que o Coritiba jogou a maior parte do tempo, até melhor do que o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu vencer com o gol lá do zagueiro, que vibrou bastante. Então, é uma vitória importante para o Palmeiras. Não na luta pelo título, que eu também não vejo o Palmeiras brigando pelo título, mas sim
pela Libertadores, que a torcida do Palmeiras já estava preocupada em não estar na Libertadores ano que vem. E o que o Flamengo passou, o Palmeiras está passando agora, de não estar. Então com essa vitória dá um alívio, mas a briga pela Libertadores, principalmente na vaga direta, está muito acirrada. E o Coritiba, na minha opinião, já é um dos rebaixados para a Série B. E terminando a rodada, Corinthians 1, América Mineiro 1. Corinthians empatou no último lance. O Corinthians empatou no último lance. O Corinthians estava perdendo em casa até o último lance. O América Mineiro, na minha opinião, foi melhor do que o Corinthians. O América Mineiro não merecia perder para o Corinthians. Perdeu no último lance. Exatamente no último lance. Dolorido. Apesar do empate ser bom para o América Mineiro, apesar do América Mineiro já estar rebaixado, na minha opinião, igual o Coritiba, mas esse empate sai com gosto de derrota para o América Mineiro. Porque o América Mineiro foi melhor do que o Corinthians. Decepcionante o Corinthians. O Corinthians continua brigando contra o rebaixamento. Então vamos lá para a classificação. Bom, Botafogo, primeiro colocado com 59 pontos. O Bragantino, agora a 7 do Botafogo, está com 52. O terceiro colocado é o Flamengo com 50. O quarto é o Palmeiras com 47. Os 4 primeiros que vão diretamente, além do São Paulo, que é a Copa do Brasil, os outros 4 que vão direto para a Libertadores é Botafogo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras. Na quinta colocação, o Atlético Paranaense com 45. Na sexta colocação, o Grêmio com 44. O sétimo, o Atlético Mineiro, que poderia ter entrado nessa classificação, que acabou perdendo, com 43. O oitavo é o Fortaleza com 42. O nono é o Fluminense com 42. O décimo é o São Paulo com 38. O 11º é o Cuiabá com 37. 12º, o Internacional com 35. O 13º, o Bahia com 34. O 14º, Cruzeiro também com 34. O 15º, Corinthians com 33. E 16º, Goiás com 31. O Goiás é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, o Vasco da Gama na 17ª colocação com 30. O Santos, 18º, também com 30. Coritiba na 19ª com 20. E o América Mineiro no último com 19. Os dois rebaixados, para mim, já estão rebaixados. Coritiba e América Mineiro. Acho que eles não conseguem sair dessa situação. Para mim, Coritiba e América Mineiro já são rebaixados. Quem briga contra o rebaixamento? Santos, Vasco, Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Internacional. Eu coloco do Internacional para baixo, brigando ainda contra o rebaixamento. Internacional, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times correndo do Z4. 7 times correndo do Z4. Cuiabá, São Paulo, não tem perigo de cair, na minha opinião, nesse momento. E também não brigam por Libertadores. Também não vejo neste momento. Faltam 10 rodadas. O São Paulo pode encostar e brigar por Libertadores? Pode. Mas o São Paulo tanto faz, tanto fez, porque já está na Libertadores, porque ganhou a Copa do Brasil. Então, São Paulo e Cuiabá podem avançar mais. Mas nesse momento é aquele time que tanto faz, tanto fez. Não briga para cima e também não tem problema para baixo. Quem ainda briga por Libertadores? Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo e Bragantino. Eu coloco o Botafogo já na Libertadores. Então, para mim, uma vaga pelo Campeonato Brasileiro já é do Botafogo. Uma vaga já é do Botafogo. Essa vaga direta para a Libertadores, essa vaga já é do Botafogo. Então, direta, hoje, sobram 3. 3 vagas diretas. Então, briga Bragantino, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. Então tem 8 times brigando por 3 vagas diretas na Libertadores. 3 times brigando por vagas diretas na Libertadores, porque o Botafogo já está direto. E, consequentemente, 8 times brigando por 2 vagas na pré-Libertadores. Mais ou menos a mesma coisa. Então, se colocar Libertadores, são 5 vagas em disputas. 3 diretas e 2 na pré-Libertadores. Então, temos 8 times brigando por 5 vagas. Então, desses 8 times, 3 vão ficar de fora. Nesse momento, os 3 de fora é Atlético Mineiro,
Fortaleza e Fluminense. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço. Ah, calma. Quem é a decepção da rodada? Bom, para mim a decepção da rodada, lógico, é o Santos, pela goleada que tomou. Mas eu coloco também o Corinthians, decepção por ter empatado em casa com o América Mineiro. Isso. Coloco o Santos e o Corinthians como decepções. E o destaque, o Internacional, lógico, com a goleada de 7-1, é um destaque. E, deixa eu ver aqui, sim, São Paulo ter ganho do Grêmio, Bahia do Fortaleza, mas destaque, fica difícil você competir com um 7-1. Fica difícil você competir com 7-1. Então o destaque para mim é o Internacional, 7-1. Não vou colocar o Santos com... até coloco o Santos, né? Como decepção também, né? Um time do Porto do Santos ter tomado de 7-1. Mas coloco o Corinthians também empatando em casa com o América Mineiro. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!